Olá, bom dia. Bom dia, quinta-feira, 10 de junho, começa mais uma edição do Jornal Visual. Crise europeia. Brasileiros que foram tentar a sorte em outros países voltam para casa. Mídias sociais, elas vieram para ficar. Eleições, é preciso estar atento às mudanças. E ainda os preparativos para os Jogos Paralímpicos. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Milhares de brasileiros que vivem no exterior fazem as malas e pegam caminho de volta. Eles fogem da crise mundial e buscam o bom momento da economia brasileira. Viviane passou quase a vida toda no Japão. Estudou, trabalhou em fábricas, lanchonetes e até numa peixaria. Mas perdeu o emprego com a crise econômica que começou em 2008. Como eu trabalhava em firma japonesa, eles estavam cortando os estrangeiros primeiro para deixar o serviço para os japoneses. Isso aconteceu também com o pai de Viviane e outros milhares de brasileiros. Sem trabalho, muitos decidiram voltar para o Brasil. Dos mais de 3 milhões que viviam em outros países em 2008, 400 mil fizeram o caminho de volta. Foram atraídos também pelo bom momento da economia brasileira. São tantas oportunidades no Brasil que até executivos de alto nível querem voltar para o país. Esta empresa especializada em recrutar esse tipo de profissional tem recebido em média 100 currículos por dia, 30% a mais do que no último ano. E até estrangeiros estão de olho nas vagas daqui. Quase metade dos candidatos avaliados pela consultoria é de outros países. Está na hora de investir no Brasil. É isso que está acontecendo. Então todo mundo tem olhos para cá de investimento, a economia bombando e você tem os executivos no mundo querendo trabalhar no Brasil. Por que não? Orkut, MSN, Twitter, as mídias sociais vieram para ficar. E as novas maneiras de se comunicar atraem cada vez mais os jovens, mesmo aqueles que não têm internet em casa. Nessa galera não tem um que não curta as chamadas mídias digitais. Elas vieram definitivamente para ficar. Orkut, MSN, Twitter, Badu e Facebook. A mãe alguma vez já reclamou? Já sim, porque assim, eu gasto muito dinheiro com a internet, porque na minha casa não tem computador. Segundo pesquisadores, os usuários do Twitter no Brasil já gastam em média 50 horas semanais conectados à internet. Essa rádio web existe há 5 anos e meio e nesse tempo já atingiu a marca de 500 mil visitas diárias. Para mim foi surpreendente quando eu coloquei a primeira transmissão via web e eu vi aquele público participando, pedindo música. Eu até então não acreditava, nem gostava da internet. O Herden Tavares é publicitário e no próprio celular tem acesso ao mundo através da internet. Daqui a gente acessa os sites, aí acessa desde site de notícias, site de futebol, o que for, você já acessa e está tudo conectado. Prova que as mídias digitais não têm fronteiras. Hoje, logo mais às 8 horas, você confere na programação da RCN o RCN. Hora das notícias paralímpicas. Olá, bom dia! Os atletas paralímpicos brasileiros dão mais um show pelo mundo. Terezinha Guilhermina, Odair dos Santos e Jonathan Santos, atletas da Seleção Brasileira de Atletismo, conquistaram resultados expressivos no meeting de Barcelona, disputado no último sábado na Espanha. Terezinha venceu as 2 provas que participou com o novo guia Elton. A mineira marcou 12 segundos e 48 centésimos nos 100 metros e 25 segundos e 45 centésimos na prova dos 200 metros. Odair dos Santos correu os 500 metros, terminou em segundo lugar, com um tempo de 15 minutos e 32 segundos. A participação brasileira em Barcelona foi finalizada com as medalhas de ouro de Jonathan dos Santos. O atleta venceu tudo o que disputou. Foi ouro no arremesso de peso e no lançamento de disco. E ainda alcançou uma nova marca internacional. Com 39 metros e 29 centímetros, Jonathan estabeleceu um novo recorde mundial no lançamento de disco. Os atletas ainda enfrentam 2 competições internacionais nessa temporada europeia. Hoje termina a disputa no Campeonato Internacional Aberto de Atletismo de Leverkusen, na Alemanha, e entre os dias 11 e 13 de junho, eles disputam o Campeonato Alemão Internacional, Aberto de Atletismo de Bottrop. Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau!
Futebol. Basquete. Voleibol. Handball. E hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Futebol, basquete, voleibol e handball. Práticos com qualidade e saborosos de preferência que poupem a natureza. Os novos hábitos do consumidor brasileiro decidem os produtos que vão estar na prateleira do supermercado. No carrinho de Ana Cláudia tem pizza, lasanha, coxinha, tudo pronto para comer. Tudo tem que ser muito rápido na minha casa mesmo. Eu vou chegar agora e já vou comer a lasanha. Na lista de cena, a qualidade está em primeiro lugar. Mais caro um pouquinho, mas vale a pena. Mas para Olavo, o que importa mesmo é o sabor. Chocolate, bolinho. O que Olavo, Sena e Ana Cláudia querem também é o que a maioria dos brasileiros buscam nas prateleiras dos supermercados. Um estudo feito pela Federação das Indústrias de São Paulo, entre as classes A a D, mostra que 34% dos consumidores preferem produtos práticos, 23% estão de olho na qualidade e outros 23% no sabor. O que ele precisa rapidamente? Ter uma alimentação diversificada, vários produtos, tanto nas principais refeições, que é o almoço e jantar, né? E aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. A pesquisa também mostra uma tendência. Na hora de encher o carrinho, o consumidor prefere fabricantes que preservem o meio ambiente ou então que tenham projetos sociais. Ele quer comer bem e, de preferência, fazer o bem. Com todas estas informações, a indústria já sabe o que fazer. Muda a sociedade, de certa forma mudam as demandas, né? E as suas necessidades, seus desejos, e aí cabe à indústria identificar isso e oferecer essas soluções. Uma coisa surpreendeu os pesquisadores. O preço está em último lugar entre os fatores que mais pesam na hora da compra. Mas como quem manda é o consumidor... Não dá para ter preço sem qualidade. Para as eleições em outubro, o eleitor tem que ficar atento às mudanças. Uma delas é a apresentação do documento com foto, Cláudia. E ainda, hein? As pessoas com deficiência devem informar com antecedência ao juiz eleitoral suas necessidades. Para votar nas eleições no dia 3 de outubro, o eleitor deverá apresentar, além do título de eleitor, um documento com foto. A determinação vai fazer com que pessoas que não levarem a identificação no dia não possam votar. Vão ser exigidos documentos com foto, como a identidade, a carteira de identidade, a carteira funcional, a carteira de habilitação e também documentos como certidão de nascimento e certidão de casamento não serão possíveis. Caso o presidente da mesa receptora ainda tenha dúvidas quanto à identidade do eleitor, deverá interrogá-lo. Eleitores que sejam portadores de necessidades especiais e que pretendem votar em salas com instalações adequadas precisam ficar atentos. O primeiro passo é comunicar quais são as restrições e as necessidades para que sejam providenciados meios e recursos para facilitar a votação. O portador de necessidades especiais precisa se dirigir até o cartório, fazer o requerimento e informar qual tipo de auxílio será necessário. Para aqueles que fizerem a comunicação, salas mais acessíveis e aparelhos especiais serão disponibilizados. Então, muitas vezes optamos por locais de votação, salas de aula, geralmente são em colégios, escolas, que estejam no primeiro andar, no térreo, né, que tenham rampas, para que esses eleitores não tenham problemas no dia da eleição. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia!